Todos me escutando, eu peço que, por favor, desliguem os seus microfones. Eu queria, antes de tudo, agradecer a presença de todos na live do CCG, eu estou dentro, hoje com o tema Liderança Protagonista em Tempos de Incerteza, com o professor Edson Henrique Júnior. Tá? O professor Edson Henrique Júnior, ele milita na área de liderança e comportamento organizacional em MBAs do Brasil todo, inclusive aqui na Unifor. O professor Edson tem uma história magnífica e eu vou destacar aqui um programa que ele foi um consultor, que foi o Aprendiz. Tá? Então, ele foi um daqueles que divulgaram a gestão, a liderança
na TV aberta. Hoje, eu queria aproveitar e dizer que a mediadora da apresentação do debate será a professora Cília Cordeiro. A professora Cília é administradora, egressa da Unifor, formada depois em psicologia e retorna a casa como professora do curso de administração nessa disciplina de liderança. Destaco também a presença do professor Júlio César, que divide essa disciplina com ela. E eu vou começar a apresentação com o professor Edson fazendo a seguinte pergunta. Edson, me diga uma coisa, o que é ter liderança protagonista em tempos de incerteza? Uma boa noite a todos e nós agradecemos a presença de todos. Boa noite a todos, eu que agradeço aqui a oportunidade de estar numa escola que eu sou muito parceiro e gosto muito, e para iniciar a sua resposta, eu vou precisar de alguns minutinhos, eu preparei uma sequência de um raciocínio para chegar na definição de liderança protagonista. E para fazer esse raciocínio, eu vou utilizar aqui alguns slides que eu deixei com vocês, que servem para a gente construir esse raciocínio. Então, no meu título aqui, ó, como liderar e engajar equipes multidisciplinares num cenário desconhecido e sem precedentes. A primeira conexão é com a realidade que a gente vive, né? Nós não temos precedentes na realidade que nós estamos vivenciando atualmente, né? E esse cenário absolutamente desconhecido é uma era de incerteza. Então, como liderar? Como ser protagonista em algo sem precedentes que a gente não conhece? Todo mundo que me conhece nos meus cursos sabe que essa fotografia essa imagem, esse quadro dos pinguins é um clássico. Eu inauguro todos os meus diálogos com essa foto dos pinguins. E aí, eu inicio a minha conversa com meus alunos ou o pessoal que está me assistindo, perguntando o que vocês enxergam nessa fotografia, né? Nesse quadro. E eles respondem, poxa, liderança, empreendedorismo, inovação. Alguns, né, depois de algumas respostas animadas, falam assim, a equipe, sabotagem, estou querendo que ele foi empurrado, né? Então, é uma ilustração que mostra, de cara, liderança, um protagonista abrindo caminho, tentando pular a fronteira. E seguidores, quando o pessoal começa a brincar comigo, o que tem nesse pessoal de trás, eu começo a fazer algumas observações do tipo, será que estão torcendo para ele ultrapassar? Será que estão torcendo para ele ser bem-sucedido? Se ele foi bem-sucedido, foi graças ao mapeamento que a equipe fez? A equipe colaborou? Ou estão torcendo para ele cair? Então, com essas perguntas inquisitivas, eu já desperto a curiosidade para saber, opa, peraí, o protagonismo pode ser coletivo, ele já está dando algumas pistas aí desse protagonismo coletivo. Então, pessoal, eu vou começar a discorrer o termo aqui, quebrando um paradigma, que essa liderança atual hoje não é aquela de comando e controle, não é aquela unilateral, ela tem que ser, né, compartilhada. E como exercer protagonismo com compartilhamento numa área desconhecida? É isso que eu vou começar a fazer com vocês. E para ilustrar a jornada que nós vamos ter rapidinho aqui em 35 minutos, exatamente, eu vou passar um cenário muito atual. Eu estou muito ligado por dentro das notícias, consigo fazer meus filtros, né, navego na área da saúde, faço parte lá do Conselho Consultivo dos Pacientes do Hospital Albert Einstein. Então, eu fico muito atento em tudo que está acontecendo no cenário hoje em dia, né, relativo a essas incertezas da saúde e esse terrorismo que a gente vive com uma coisa que a gente nunca passou. E aí eu acompanhei, no dia 16 de abril, a posse do novo ministro Nelson Teich. Primeira observação que eu faço aqui, pessoal, defendendo a academia e a Unifor. Nós defendemos o conhecimento em um cenário plural. Então, eu não estou falando de política e não vou tomar nenhum rumo para um julgamento ou uma decisão minha. O que eu estou fazendo? Eu vou fazer uma análise acadêmica do discurso do novo ministro. Todos nós sabemos que o novo ministro tem um background científico muito respeitado, ele é respeitado na área científica, acadêmica, e eu aproveitei, né, vou pegar carona no discurso do ministro para começar a falar para vocês o que é complexidade,
O que tem por trás do raciocínio dele, do pensamento dele. E aí a gente vai começar a mapear o que é protagonismo. Então, reforçando, estamos analisando o discurso do novo ministro, que é um discurso técnico. Vamos lá, por favor, soltem o vídeo, vai ter 1 minuto de vídeo. Não está saindo som aqui, hein? Vocês estão ouvindo, pessoal? Não, não estamos ouvindo, não. Só dar um ajuste no som aí. Tá sem som, é. O pessoal está correndo atrás aí da técnica. Vamos aguardar só um minutinho. E que a gente vai discutir. A primeira coisa é a parte do distanciamento, do isolamento. O que acontece? Não vai haver qualquer definição brusca, radical do que vai acontecer. O que é fundamental hoje? É que a gente tenha informação cada vez maior sobre o que acontece com as pessoas com cada ação que é tomada. Como a gente tem pouca informação, como é tudo muito confuso, a gente começa a tratar a ideia como se fosse fato, começa a trabalhar cada decisão como se fosse um tudo nada, e não é nada disso. O que é fundamental é que a gente consiga enxergar aquela informação que a gente tem até ontem, decidir qual é a melhor ação, entender o momento e seguir nesse caminho de definir qual a melhor forma de isolamento, distanciamento. O que é fundamental é que isso seja cada vez mais, a gente vai te falar nisso o tempo todo, que isso cada vez mais seja baseado em informação sólida. Quanto menos informação você tem, mais aquilo é discutido na emoção. Isso não leva a nada, porque isso é absolutamente ineficiente. Ok, vamos lá para o primeiro slide. Isso. Vamos lá. Antes de analisar o discurso do ministro, eu tenho que estabelecer nosso framework, a nossa moldura de análise. Então, eu vou basear a minha análise em Edgar Morin, o pai do pensamento complexo. Né? Eu fui muitos anos pupilo do professor Humberto Mariotti, um médico psiquiatra, a gente trabalhou junto na Business School. E aí eu vou começar a explicar para você a essência do pensamento complexo, que é ela que está por trás da liderança protagonista em cima de incerteza. Esse conceito chama-se circularidade. O que é uma circularidade? É uma sequência lógica de eventos que, relacionados, ela geram um resultado. Então, vamos lá. Tem a fotinha minha aí com o meu mestre, com o meu mentor, o líder que eu admiro, né? Sou um professor de liderança, o doutor Osiris Silva. Então, ela começa aqui em cima. Ó. Sigam comigo o raciocínio, pessoal. Quanto mais conhecimento nós temos, mais educação, mais especialização e mais autoconhecimento, eu vou rodar no anti-horário, tá? Mais contribuições individuais a gente oferece para o mundo, mais pensamento livre a gente elabora. Ou seja, conhecimento, educação, especialização me dá autoria, me dá protagonismo, me dá repertório. Quanto mais contribuições individuais eu ofereço para o mundo e mais pensamento livre eu elaboro, mais independente eu sou profissionalmente. Ou seja, eu consigo articular uma ideia, montar um plano de negócios, envolver pessoas, né, trabalhar um planejamento, e aí eu dou o start, né, eu inicio um empreendimento. Por exemplo, quando você dispara a sua ideia, essa obra vai ser coletiva. Então, quanto mais independente você é profissionalmente, mais você precisa do desempenho das outras pessoas. Então, você fortaleceu muito indivíduo, gerou crescimento, você vai se tornar coletivo. Quanto mais você necessita do bom desempenho das outras pessoas, mais você tem que trabalhar bem com os outros.
senão você não consegue executar as diversas tarefas que a sua ideia grandiosa, né, foi capaz de elaborar. Quanto mais você tem que trabalhar bem com os outros, mais você tem que se autoconhecer para entender como lidar com as pessoas em diferentes perfis. E quanto mais você tem que se autoconhecer, mais você exerce a sua liderança protagonista. Por quê? Porque ela nunca vai ser individual, ela vai ser compartilhada para continuar a construir a obra que você inicialmente idealizou. Com isso em mente, pessoal, vamos ver o próximo slide, por favor. Vamos lá. Então, fazendo uma conexão com o que o ministro, o anterior, fazendo uma conexão com o que o ministro falou, ele falou quais são os pontos polêmicos. Primeira parte do discurso falava do distanciamento e isolamento. Ele falou que o cenário é confuso e eles estavam tratando ideia como se fosse fato. E isso fez ele trabalhar num tudo ou nada. E isso não vai levar a lugar nenhum. Não é isso que nós estamos falando. Não estamos falando de uma opção entre A e B. Segundo, o fundamental é enxergar as informações mais recentes e entender o momento para decidir a melhor forma de distanciamento e isolamento. O que ele está falando aqui? Ele está falando de mapa. E tem que ser baseado em informação sólida. Quanto menos informação temos, mais isso é discutido na emoção. E isso é absolutamente ineficiente. Vamos conectar, então, isso aqui que ele falou com a ciência. O que tem atrás desse pensamento do ponto de vista científico? Próximo slide, por favor. Vamos lá no próximo slide. Então, né, modelo mental de Chris Argyris, o que ele diz? Ele fala que a nossa habilidade de alcançar resultados, ela é consumida pelos nossos sentimentos. Então, o que nós estamos falando? Que o processo de sentir, de ter uma emoção, corrompe a nossa capacidade de tomar uma decisão. Por quê? Porque nós temos um conjunto de crença, essa crença é a nossa realidade, essa realidade é algo óbvio para a gente, as nossas crenças baseiam nos dados que nós consideramos reais, e esses dados são utilizados para formatar a minha estrutura, que alimenta o que eu sinto ou não. Então, olha só como, no ponto de vista da nossa estrutura, já explica ali Chris Argyris no modelo mental, que o conjunto das suas crenças, ela faz tomar uma decisão, aquela decisão te desperta um sentimento, e sem informação, o seu sentimento passa por cima da informação. É por isso que a gente precisa de dado real. Vamos lá passar o segundo videozinho, por favor. O segundo pedaço que eu recortei, ele tem 1 minuto também. Segundo vídeo, vídeo 2. Recentemente, num artigo, a gente discutir saúde e economia. Isso é muito ruim, porque, na verdade, essas coisas elas não competem entre si. Elas são completamente complementares. Quando você polariza uma coisa dessa, você começa a tratar como se fosse pessoas versus dinheiro, o bem versus o mal, empregos versus pessoas doentes, e não é nada disso. Hoje em dia, a gente tem uma discussão na área de saúde, que são os determinantes sociais da saúde. O que traz saúde para uma sociedade? Um deles é cuidado em saúde, mas entre os outros você tem estabilidade econômica, educação, entre outros. E uma coisa importante do desenvolvimento econômico é que ele arrasta as outras coisas. Quanto mais é desenvolvido economicamente um país, mais você investe em educação, mais você investe em saúde, mais você tem recurso para ajudar a sociedade. Isso tem que ficar muito claro. Existe uma cooperação nesse sentido. Porque quando a gente fala, às vezes a gente fala em emprego, e o emprego, às vezes, ele é necessário, mas quando a gente não aprofunda esse detalhe, se você não tem emprego, isso quer dizer que a economia, que você tem pouco recurso. Esse pouco recurso vai influenciar quanto você vai investir em infraestrutura, quanto você vai investir em educação. Isso tem um impacto enorme na qualidade de vida e na expectativa de vida de uma sociedade. O que é importante é que a gente vai trabalhar isso tudo com um detalhamento fundamental para que a gente entenda o que está acontecendo e tome as ações e as políticas necessárias.
Então vamos lá, vamos para a análise desse trecho que ele falou. Saúde e economia, vídeo 2. Então o que ele diz? Pessoal, ele falou da saúde e a economia, né? Do bem e do mal, ou salva pessoas, ou, né, em detrimento da economia, coloca as pessoas fora da pandemia para ter o risco da saúde. Então, o que diz Edgar Morin no Pensamento Complexo? Esse é uma verdade, chama-se operador cognitivo, são os antagônicos complementares. Nenhum outro, eles não competem entre si. Então, quando ele fala de determinantes sociais da saúde, o pensamento complexo de Edgar Morin diz que a saúde tem que estar baseada numa estabilidade econômica, educação, desenvolvimento econômico, e esses recursos são para ajudar a sociedade que vai ter benefícios para a saúde. Isso é entendido de uma forma sistêmica. Então, o que acontece? Se a gente fazer um paralelo com a nossa realidade, a gente não tem um pensamento de infraestrutura de educação, não tem um pensamento de infraestrutura de saúde, tem pouquíssima informação e tem um ambiente político interferindo fortemente naquela parte que estava no primeiro discurso dele, que é a emoção passando por cima da informação. Por que a emoção passa por cima da informação? Porque nós não temos precedentes, é uma realidade desconhecida. Então, o que deve haver aqui? Deve haver cooperação nesse sentido. Quando ele fala em emprego, né, tem que ser aprofundado. Então, ciclo virtuoso é aquele no qual o resultado é positivo. E o ciclo vicioso é aquele que a lógica está amarrada, ela está concatenada, só que o resultado é catastrófico. Olha o exemplo. Pouco recurso gera pouca infraestrutura, que gera pouca educação, que gera baixa qualidade, expectativa de vida da população, que gera pouco recurso novamente. O Edgar Morin chama isso de espiral descendente. Isso acentuado, o resultado é negativo, é uma catástrofe, é uma quebra. Não tem resultado coletivo. Então, o que acontece nisso, pessoal? Vamos para a sequência do vídeo 3, que tem a continuação desse trecho. Por favor, vídeo 3. Que representa cuidar dessas pessoas. Um outro ponto que é fundamental é a gente trabalhar uma área de dado inteligência, porque, como eu coloquei antes, a gente tem que entender cada ação que a gente toma. Quando você tem muita incerteza, como é o momento de hoje, cada coisa que você faz hoje, você, na verdade, não tem certeza do que vai acontecer amanhã. Colher esse dado ao longo do tempo é fundamental. Mas é importante que esse dado seja colhido e as pessoas colaborem, que elas entendam que isso é uma coisa normal. E quando a gente fala em dado, em informação, a gente não está falando só da Covid. Hoje, quando você tem a Covid, o que está acontecendo, por exemplo, com a oncologia? Se você tem uma redução da atividade econômica, você vai ter, talvez, diminuição da quantidade de clínicas de diagnóstico, clínicas de tratamento. Então, você pode ter menos gente sendo diagnosticada. Isso pode impactar muito na sobrevida das pessoas, no índice de cura das pessoas. Isso vale para a doença cardiovascular, isso vale para o câncer, isso vale para outras doenças, né? E, finalmente, acho que a gente tem que trazer agora, a gente tem que entender mais da doença. Porque quanto mais a gente entender da doença, maior vai ser a nossa capacidade de administrar o momento, planejar o futuro e sair dessa política do isolamento e do distanciamento, porque isso é fundamental. Porque as pessoas vão ter muita dificuldade em se isolar. A gente vive um momento único hoje, porque você tem o isolamento com um volume enorme de informação. É um mundo completamente novo, a gente nunca viveu isso, né? Então, como é que... E aí a gente vai estar aprendendo ao longo do tempo como é que isso se comporta. Então, e aí, para conhecer a doença, a gente vai ter que fazer um programa de teste. É fundamental que a gente tenha uma avaliação do que é essa doença hoje. Como eu falei, se você não domina aquilo, se aquilo não está na sua mão, você vira um barco à deriva. A gente vai assumir, conhecer a doença. Na hora que a gente começar a entender isso e conseguir definir políticas e ações, a gente assume o comando desse problema. E em algum momento isso vai se solucionar e a gente é que vai estar comandando isso. E é isso que a gente vai fazer. Então, esse programa de teste ele vai ter que envolver o SUS, a saúde suplementar, a iniciativa do
no empresariado, tem que fazer um grande programa, tem que definir qual é a melhor forma, como é que você vai fazer a amostra, que tipo de teste, se é paciente sintomático, se é assintomático, mas isso vai gerar uma capacidade de entender o momento, entender a doença, e vai dar muito para a gente uma capacidade enorme de definir ações e conseguir controlar o que está acontecendo hoje e que isso aconteça o mais rápido possível. Então vamos lá para o próximo slide. Então olha só o que ele falou, né? Muita incerteza, baixíssima previsibilidade. Então vamos começar a conectar com a realidade do VUCA. VUCA é uma sigla que significa volátil, incerto, complexo e ambíguo. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o modelo do VUCA. Então, conectando com o Edgar Morin, o que ele falou da oncologia é um ciclo vicioso. Como é que funciona esse ciclo? Redução de atividade econômica, diminuição de quantidade de clínicas de diagnóstico, leva a uma diminuição de clínicas de tratamento, menos gente sendo diagnosticada, maior impacto negativo no índice de cura de pessoas, redução de atividade econômica novamente. Então, o que a gente viu aqui? Uma circularidade, né, com resultado negativo, chamada de ciclo vicioso. Qual é o ciclo virtuoso? Como é que a gente sai desse negócio? Temos que aumentar a informação sobre a doença, maior capacidade de se administrar o tempo para planejar o futuro, para sairmos da política de isolamento e distanciamento. Então, a realidade VUCA vai passar pelo momento onde nós temos que ter coleta de informação para ter mapa. Se a gente não tiver mapa, a gente não consegue, né, navegar para ter mais informações para saber como resolver o problema. Então, a gente fica travado numa decisão que sem informação não acontece nada. Simplesmente, né, a catástrofe se agrava. Vamos ver o próximo slide, por favor. Então, quando a gente não tem o controle da situação, aqui na frente da minha tela, o que está errado, em vermelho aqui, o wrong, ele mostra uma cadeia alimentar baseada numa pirâmide, onde o mais forte, né, é uma realidade excludente. O que é uma realidade excludente, segundo o Edgar Morin? Para eu ganhar, você precisa perder. É uma competição. É a mesma coisa que ele falou lá da economia e da saúde. Se um ganhar, o outro perder, os dois perderam. Então, qual é o certo? O que é um ecossistema? É a parte verde, dizendo que tudo tem que ser considerado para se aprender como conviver coletivamente. Então, o lado verde aqui é uma circularidade de resultado positivo, é um ciclo virtuoso, um entendimento, um mapa de informações, onde aqui, né, a interação entre os elementos, ela é construtiva, ela permite sustentabilidade, longevidade. Enquanto do outro lado, o maior, né, derrota ou consome o menor, e aí o resultado disso é a destruição enquanto tiver alimento, no caso aqui, falando da cadeia alimentar. Pessoal, vamos avançar mais um slide. Então, como é que a gente entende como isso se comporta? Quais são as premissas para a sobrevivência? No que ele falou, que eu vou conectar com o VUCA. Para se conhecer a doença, é preciso gerar informação através de testes, ou seja, no nosso mundo de negócios e etc., é ter mapa. Nós precisamos coletar informação a todo momento. E agora as informações são sem precedentes, são novas. Com informação é possível se avaliar. A gente coloca o nosso raciocínio inteligente e por diversas facetas de análise, avalia aquilo num sentido ecossistêmico e não numa realidade excludente, não no triângulo, na bola. Sem avaliação não se define o rumo. Ele falou isso, é um barco à deriva. A solução é sistêmica, ela é baseada numa circularidade, não tem que pender para nenhum vetor. O grande programa de testes, então, que ele fala, envolve um ecossistema composto pelo SUS, saúde suplementar, iniciativa do empresariado, que retorna às políticas do SUS novamente. Aqui a gente já vê o tamanho do desafio que ele encontra. Todos nós brasileiros sabemos que essas coisas não se dialogam, não conversam, né? Não é ecossistêmico, ele opera numa realidade linear, onde para eu ganhar você precisa perder, e aí nós temos um contexto político que está fora de propósito compartilhado. Então, aqui aterriza um novo atributo da liderança protagonista, pessoal. Sem propósito compartilhado, não existe liderança protagonista. Porque nós temos que estar desejando a mesma coisa para poder compor. Se eu desejo liderar
por vitória e você perder, isso não é propósito compartilhado. Então, já começamos aí nos valores e princípios do protagonismo, que é compartilhamento de propósito, significado. O que a gente quer tirar daqui? Onde a gente vai parar? Nós estamos lutando para quê? E aí, pessoal, quando ele fala em avaliar, e dando aula na administração, e eu estou aqui no fórum do CCG, o Centro de Comunicação e Gestão, eu peço o próximo slide, por favor. E os administradores de plantão conhecem isso, né? Eu adoro essa analogia, que é o seguinte, a girafa, né? Qual é a analogia de uma girafa? Cabeça no céu e pé no chão. Cabeça no céu é a reflexão, é o pensamento, ela está longe da minha realidade. E o pé no chão? O pé no chão é a execução. Então, quando a gente fala na cabeça da girafa, nós estamos falando em pensamento, nós estamos falando em estratégia. E a execução é o dia a dia, que a gente está perdido e não sabe o que fazer. Qual é a ponte? O que une a ação e a reflexão? Liderança e gestão, a comunicação. E quando ele fala em avaliar, e a gente adora isso daqui, né? O PDCA, que está no desenho aí, né? É o planejar, executar, relatar e avaliar. Por isso que a gente precisa de ciclos, de intervalos curtos, de teste, leitura, interpretação e novo teste. E isso é contínuo, pessoal. Isso é um aprendizado contínuo. Aí vai mais um atributo para a liderança protagonista. Primeiro, humildade. Nós não temos as respostas, nós temos que testar e saber ouvir, desafiar as nossas crenças, que cada um tem as suas crenças, e colocar isso na nova realidade que a gente está vivendo. Qual é o nome disso? Quebra de paradigma. Criação de realidade compartilhada. Mundo novo. Sem precedentes. Né? Crenças limitantes, vamos separá-las e entender como é que a gente transforma isso, se todo mundo estiver com o mesmo propósito. Então, pessoal, eu peço mais um avanço aí, né, no finalzinho do discurso dele, que é o seguinte, um grande programa tem que definir o quê? Olha o tamanho das variáveis, qual a melhor forma, como é que serão feitas as amostras, que tipo de teste, é paciente sintomático ou assintomático? Pessoal, olha quantas respostas têm que ser criadas para gerar um PDCA que me dá uma leitura para eu poder tomar uma decisão de rumo. Olha o tamanho do desafio. E nós temos que colocar uma variável aí no meio. Quanto tempo demora para testar? E as ocorrências todo dia? E as vidas perdidas? Então, olha que cenário pavoroso nós estamos enfrentando, que se não tiver cabeça, inteligência e essa parcimônia, essa visão ecossistêmica de colocar valores totalmente opostos, antagônicos, complementares para dialogar, nós vamos pagar caro esse custo. Então, com essas respostas é gerada a capacidade de entender a doença. E isso vai dar para a gente uma capacidade enorme de definir ações e conseguir controlar o que está acontecendo. A grande pergunta, que fica como desafio para todos aqui, é o seguinte, e o tempo para isso? Será que a gente tem tempo para isso? Então, é aqui que eu entro no VUCA, para pegar tudo isso que eu falei e colocar num modelo racional para acelerar as nossas decisões. Vamos lá, próximo slide, por favor. Então, como conectar tudo isso com o modelo mental do VUCA? Pessoal, antes disso, eu quero explicar o seguinte. As pessoas que ensinam o VUCA, né? Não, vamos falar o que é VUCA, etc. Então, existem duas coisas aqui. Primeiro, o desconhecimento da sigla. VUCA é uma sigla que significa volátil, incerto, complexo e ambíguo. A gente também pode falar VICA, que o U vem do inglês, é uncertainty, né? Então, significa que nós estamos numa realidade que é volátil. O que é volátil? Ela vai evaporar. A gente vai no posto de gasolina, se o frentista derrubar a gasolina no chão, rapidinho aquele negócio evapora. Ela é incerta, porque não temos precedentes, não sabemos o que vai dar certo e errado. Ela é complexa, ela é do Edgar Morin, ela é um ecossistema, ela é da bolinha. Para eu ganhar, você não precisa perder, nós temos que saber compor. E ela é ambígua. O que é ambígua? Eu não sei mais o que é certo e errado. Não existe certo e errado. Existe o adequado de acordo com o mapa que eu fiz, de acordo com a situação. Então, próximo slide, pessoal, que é um slide que eu adoro e o pessoal em sala também adora. Aterriza aí a nossa definição de resiliência. Que eu jogo essa figura, né, para já impressionar as pessoas e dizer assim, você já viu alguma coisa mais resiliente do que essa vaquinha? A vaquinha aprendeu a nadar.
que significa isso? Vai contra a essência dela e ela desenvolveu habilidades, né, de se adaptar a uma situação que ela tem que sobreviver na água. Ela desenvolveu novas habilidades, competências, comportamentos que se traduz numa melhoria de performance, numa realidade nova e dinâmica. O VUCA, o novo VUCA chegou na frente dela, né? Resiliência agora é igual a flexibilidade e adaptação. E eu adoro isso no pessoal que dou aula nos MBAs, que a gente fala muito em performance, que é o seguinte: ser flexível e se adaptar com resultado. Então, para as pessoas próximas à minha idade, eles vão saber o que eu vou dizer agora. O nome do golfinho é Flipper. Isso é só uma curiosidade para os da minha idade. O que acontece? A vaquinha não somente sobreviveu na água, como ela está ganhando do Flipper na natação. Ela tem desempenho na nova condição. Então, o que significa resiliência? Resiliência é mais do que ficar vivo, pessoal. Resiliência é desenvolver uma nova competência na nova situação. Isso que é a resiliência que a gente prega como desempenho. E aí vamos falar do VUCA? Vamos desmistificar o VUCA. Vocês já sabem o que é sigla, agora vamos entender qual é o modelo mental que você opera dentro do VUCA. Vamos fazer isso estabelecendo 2 eixos. O eixo horizontal, quanto mais distante da origem, da esquerda para a direita na tela, aumenta o número de mapa. Não, volta lá no em branco, por favor. Volta no em branco, que eu tô. Isso, obrigado. Quanto mais você evolui da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, aumenta, né, o número de informações que você está coletando, então você está mapeando, você está conhecendo a situação. E a flecha, o vetor vertical, é o grau de previsibilidade dos resultados das suas ações. Então, o que ele está falando lá atrás? Eu tenho que ter informação para ter previsibilidade. Então, vamos lá, primeiro quadrante. Não se chama V do VUCA. O VUCA é só a sigla. O primeiro quadrante é a ambiguidade. Você tem pouquíssima informação e baixa previsibilidade. Qual é o nome disso? Ambiguidade. As causas e as relações entre os elementos que formam a causa não são claros. Não existem precedentes. Eu amo essa frase, pessoal. Não há conhecimento dos desconhecimentos. Olha que coisa fascinante e apavorante ao mesmo tempo. Você não conhece o que você desconhece. Você não sabe o que é certo ou errado. Você tá sem bússola. Então, o que acontece? Você tem que testar. Você tem que navegar da minha esquerda para a direita. Tem que testar, tem que pegar mais informações. Legal, obrigado pela sincronia. Aí você chega na incerteza. Mesmo com a falta de informações, os eventos básicos da relação causa e efeito são conhecidos. Por quê? Você está fazendo teste, você está fazendo experiência, o planeta está fazendo estudo sobre vacina, está aprendendo sobre... cada vez que ocorrem mais mortes, eles fazem e recebem informações para coletar, para colocar em estudos. A mudança é possível, mas ela tem que ser bem trabalhada. Por que ela tem que ser bem trabalhada? Vamos subir agora. Porque ela é complexa. Não é mais aquela situação binária, linear, de certo e errado. O que significa? Ela apresenta várias partes interconectadas com múltiplas variáveis. Algumas informações estão disponíveis e podem ser previstas. Porém, o volume da natureza pode ser esmagadora para processá-la. Se você estabelecer uma premissa errada, você cai de novo na incerteza. E aí a gente não está nessa complexidade, nós estamos entendendo a complexidade. No VUCA, vamos supor que a gente encontrou a solução. Nós aparecemos com o V de volatilidade. O que significa? O desafio é inesperado ou instável poderá ter uma duração desconhecida, mas não necessariamente é diferente de compreender. Por quê? Porque a gente já evoluiu em todo esse processo. O conhecimento necessário para compreendê-lo está disponível. Então, o que acontece? Depois que a gente fez esse esforço massivo para entrar aqui na volatilidade, qual que é a notícia? Essa realidade vai mudar amanhã. Então, próximo slide, por favor. Esse é o fluxo ambíguo, incerto, complexo e volatilidade. Esse é o modelo mental que eu tenho que entrar. Então, para sobreviver na volatilidade, eu tenho que gerar testes, conhecer, diminuir minha incerteza, entender, conviver com a complexidade e aplicar a solução. É aí que está o modelo mental de sobrevivência, de protagonismo
numa realidade totalmente desconhecida. Então, volta uma, por favor. Só para falar uma coisa do VUCA aqui. Pessoal, vocês entenderam agora o modelo mental, que é o raciocínio. Ele é ambíguo, incerto, complexo e volátil. E agora, o que a gente faz nos nossos cursos de liderança comportamental, liderança protagonista? Aqui você tem que envolver pessoas, você tem que envolver time, você tem que ter propósito compartilhado. Quantas vezes vão ser as fases de inúmeros testes mal sucedidos? Como é que você coloca motivação nesse povo? Como é que você coloca, né? Como é que você desenvolve os diálogos? Como é que você coloca a sua operação? Como é que você trabalha realidades individuais dentro de um contexto coletivo, cada um com a sua vida, cada um pensando em alguma coisa? Aqui a gente entra no nosso mundo comportamental. Então, o que eu passei para vocês? Um modelo mental para vocês desenvolverem o raciocínio. Isso é só a introdução. Por quê? Porque daqui para frente você tem todo um trabalho comportamental que tem que ser feito para esse time ter o DNA da sobrevivência, que eu vou dar o exemplo mais para o fim da palestra. Por favor, a próxima. Então, nós temos que pensar e agir. Tudo funciona com pensamento e com ação. Então, vamos montar um modelo. Próximo slide, por favor. Então, vamos montar um modelo colocando 4 quadrantes. Você vai ter ação, nenhuma ação e muita ação, e reflexão pobre, ou pouca reflexão, e reflexão de qualidade. O que acontece quando você tem reflexão zero, não pensa e não se move? Você está no quadrante 1, próximo slide, por favor. Quando você não pensa e não se move, você está em coma. Ué, você tem que rezar para Deus te tirar da coma, pra você poder fazer alguma coisa, você não se move e não pensa. Não é isso? Vamos sair dessa depressão, que nós não estamos em coma, nós estamos aqui. Né? Então, o que acontece quando você se move muito sem ter reflexão, sem ter pensamento inteligente? Por favor, próximo. Você perde tempo e retrabalho. Porque simplesmente você está fazendo uma série de ações, o pessoal até fala, nossa, como esse cara trabalha, etc., vai, volta. Acontece que você está fazendo tudo errado. Então, você está perdendo tempo, vai ter que retrabalhar. O que acontece, então, quando você tem um pensamento fantástico, você identificou o que tem que ser feito e não se move? Próximo quadrante, por favor. Você tem uma autocobrança degenerativa, que é o nome popular para úlcera, dor de cabeça. Por quê? Você sabe o que tem que fazer. Quantas vezes nós já não passamos por essa situação? Você sabe o que tem que fazer, mas você não consegue se mobilizar, você se corrói, você se corrompe. Por quê? Porque você não consegue se mover, te dá uma agonia. N fatores, eu dei um exemplo da vida pessoal, mas N fatores, não tem estrutura, não tem equipe, né, no contexto não deixa, tem problema político, N fatores impedem que você, de vez em quando, saiba qual é a solução do problema e não consegue articular. Então, o DNA de liderança protagonista é quando você consegue coordenar muita inteligência, reflexões, pensamento com ação. Qual é o próximo quadrante? É a liderança protagonista, né? É o que a gente está ensinando aqui, pensamento, ação, reflexão, PDCA, AICV, né? Ambiguidade, incerteza, complexidade e volatilidade. E aí eu vou dar algumas recomendações que são falhas fatais para isso não acontecer. Próximo slide, por favor. O que é uma falha fatal para você não ter esse DNA de protagonismo? Primeira, falta de iniciativa. Nós estamos falando de uma liderança inquieta, de proatividade, de iniciativa, né, que corre atrás. Outra, tem que ser aberta a novas ideias. A solução não está no passado, a solução está no presente. E o Covid já fez, eu posso até poupar meu discurso aqui, porque o Covid já fez a gente entender, o pessoal já é em linguagem popular, o novo normal. O novo normal tem que ser criado. Falta de habilidade de aprender com erros, pessoal. O nome disso aqui é falta de humildade. Não saber receber feedback. O líder protagonista, ele atua no mesmo nível, ele não está em comando e controle. E como é que ele consegue fazer isso? Porque ele tem o propósito compartilhado. As pessoas acreditam, valores e princípios. Valores são coisas atemporais. Não tem humildade 4.0. Né? Não tem colaboração 4.0, é tudo humano, é tudo comportamental, não tem upgrade, pessoal. Falta de não desenvolver os relacionamentos interpessoais. Lembra da primeira circularidade?
Quanto mais eu desenvolvo, mais eu preciso das pessoas. Quanto mais eu preciso das pessoas, mais eu preciso me conhecer para se dar bem com as pessoas. E aqui, né, falo em assumir responsabilidade de erros. Por que a gente consegue assumir responsabilidade de erros na liderança compartilhada? Porque ela é diluída, pessoal. Não está no soberano, não está no senhor da montanha lá dizendo, se eu errei, eu vou ser o vencedor e né, glorificado, e se eu perder, a culpa é de vocês. Não existe mais, isso aí é o Luxemburgo no time de futebol, lembra? Do passado, que ele era chamado, se eu ganhei, né, se eu ganho o campeonato, eu sou o autor, e se vocês perderem, foram os jogadores. Errado, pessoal. Então, vamos lá. Eu quero dar um exemplo, próximo slide, por favor. Eu vou compartilhar um exemplo de DNA de liderança protagonista, tem alguns colegas nesse call, que é o seguinte, eu recentemente integro o Invoz. O Invoz é uma organização sem fins lucrativos, tem o DNA de 3 pilares, eu vou explicar para vocês. Como é que funciona? Eu rapidamente, com todo esse meu conhecimento, etc., eu fui entendendo como é que a gente trabalha, e em 28 dias corridos, esse grupo do Invoz realizou muita coisa. Sem se ver, tudo online e realizando ações de altíssimo impacto. O Invoz, ele foi fundado pelo nosso líder do setor aeronáutico aeroespacial, Dr. Osíris Silva, que está Vivinho da Silva, lutando ainda, né, pelos valores da liderança que deixa legado, né? Vamos lá, o próximo slide, por favor. Vamos falar um pouquinho do Invoz, porque eu estou dando um exemplo, não estou dando um slide aqui, para assim, onde é que acontece esse delírio mental que você está falando? Não, eu estou dando um exemplo. A liderança que a gente ensina aqui na escola é uma liderança com exemplos. Então, a lista das ações efetivas, né? O pessoal começou a se reunir, e logo que aconteceu o Covid, surgiu a ideia, precisamos fazer algo, né, em relação ao combate para o Covid-19. Então, reuniões virtuais, né, como essa que a gente está fazendo, foram disparadas, e o que a gente fez? Olha lá, o grupo fez 2 cartas individuais e distintas em teor e pleito aos governos federal e do Estado de São Paulo, respectivamente consolidados em estudos tributários aplicáveis no setor aeronáutico brasileiro, contendo uma videoconferência com o vice-governador de São Paulo para aplicação de medidas significativas e de impacto, assinada pelo Dr. Osíris Silva, tendo como signatários a ABMAC, Associação Brasileira de Máquinas, a SECRE, CIESP e o Cluster Aeroespacial. Pessoal, vocês imaginam o que tem de conhecimento aí dentro? O que tem de multidisciplinar? Uma coisa dessa para acontecer não tem ego, é humildade, é compartilhamento de informações, é propósito compartilhado, que aconteceu aí é propósito compartilhado, a conexão com o DNA do fundador, Dr. Osíris, um patriota, um brasileiro, um engenheiro, trabalhador. Entregamos 50 mil máscaras do modelo Face Shields e softwares de controle de EPIs. Desenvolveu o aplicativo do website do Invoz, formatou um banco de dados de talentos do setor aeronáutico para aproveitamento em empresas do setor e áreas afins por causa das demissões do setor. Então, o que eu quero dizer, pessoal? Um pequeno grupo de 35 membros, com uma experiência média profissional de 38 anos de trabalho, o expertise aí era domínio, né, nas mais diversas áreas de conhecimento, e todos envolvidos diretamente no setor aeronáutico aeroespacial, ancorados em 3 pilares. É aqui que eu quero conectar com a realidade de vocês. Nos grupos que vocês integram, quais são os seus pilares? Como que vai ser exercido o protagonismo? Cadê esse DNA? Então, os nossos aqui, por exemplo, cultura aeronáutica, empreendedorismo e inovação, porque eles estão juntos, e educação. Então, fazendo um transporte para a realidade de vocês, pessoal, protagonismo, propósito compartilhado, princípios, valores, pilares, colocar pessoas com a orientação para resultado, né, na mesma sintonia, comunicação intensa, né, ser motivado por vencer obstáculos. E aí, pessoal, eu gostaria de encerrar essa minha apresentação colocando
um vídeo recente do Dr. Osiris, Coronel Osiris, que é o seguinte: recentemente, todo mundo ouviu aí nos noticiários, só um minutinho, só dar uma pequena introdução. Todo mundo ouviu no noticiário o anúncio da cisão, da fusão, né, do acordo que foi feito da Boeing com a Embraer. Ele foi rompido pela Boeing, e isso gerou um efeito cascata de desmotivação enorme nos brasileiros, na Embraer, né, em todo mundo envolvido numa situação, num tamanho de situação dessa forma, de cisão de acordo. Então, o que acontece? O líder protagonista se apresenta. Então, ele deu um discurso motivacional na empresa que ele foi cofundador. Então, a liderança protagonista, acima de tudo, ela tem uma resposta rápida para acontecimentos e lidera, para exemplo, fortalecendo o DNA e o propósito de todos que estão ligados, conectados naquela ideia. Então, por favor, vamos ver aí vamos ver o vídeo do Dr. Osiris, que é um exemplo de liderança brasileira, né? É um líder brasileiro vivo, ativo, dinâmico, que muitos brasileiros ainda não conhecem, né? Então, eu sempre defendo o Dr. Osiris aqui nas minhas aulas. Todo mundo já sabe que minha aula sempre tem exemplo de liderança. O número 1 é o Dr. Osiris. Vamos lá, por favor, vamos ouvir o que o mestre, o que tem no discurso dele de motivação. Vamos lá. A Embraer foi criada por sonhos. Sonhos, coragem, iniciativas e competência de pessoas como vocês, que ao longo do tempo se dedicaram com muito esforço a vencer no mundo competitivo que nós vivemos hoje. Recentemente, o mundo foi acometido com uma epidemia de um vírus que acabou afetando enormemente o nosso mercado. Eu queria apenas dizer para vocês que a notícia que nós recebemos recentemente de rompimento da associação com a Boeing não deve afetar as nossas cabeças e de não deixar pensar claro. Mas isso tenho certeza que não os desanimará. Isso não vai de maneira nenhuma transformar a cabeça de vocês, que foram construídas por uma cultura de inovação e de conquista de novas posições. Vocês são extremamente valiosos para a companhia e agora, sob o comando competente do Francisco Gomes Neto, o atual presidente da Embraer, eu posso dizer que estaremos honrando no futuro os outros presidentes também que passaram pela Embraer no passado. Meus amigos da Embraer, nós temos para frente uma obrigação de sucesso. E sucesso é o que nós temos conseguido até agora. E esse sucesso vai continuar a permear a todas as ações que a Embraer tomará daqui para diante. De modo que vamos caminhar com cabeça erguida, mostrando que essa nossa companhia veio ao mundo para ficar. Ela vai permanecer ao longo de muitos anos, gerando empregos, gerando oportunidades, criando subsidiárias, tendo uma estrutura de produção de aviões bastante mais intensa do que nós temos hoje, mas não significa que esteja na cabeça de cada um a ideia de parar. Os que não deixaram de acreditar, avançaram tanto que não podem ser alcançados. E nós estamos entre esses que não serão alcançados. Muito obrigado pelo tempo de vocês em me escutar, mas tem um ânimo que os animou para chegar até aqui. E esse ânimo vai continuar nos impulsionando. E eu só tenho uma palavra para finalizar esta pequena conversa com vocês, dizendo sucesso, pelo espírito de luta que os moveu até agora. Pessoal, então, tá aí uma lição de protagonismo, né? Princípios, valores, legado, né? Vamos vencer. Você acha que o Dr. Osiris pensa o quê do VUCA? Ele mata no peito e joga para frente, viveu isso a vida inteira, superação.
né? Então, ele colocou ali, né, um discurso motivador para dizer que está no DNA, está incrustado. E aí eu estou fazendo uma confissão aqui, eu tenho orgulho de pertencer nesse grupo do Invoz, que tudo aquilo aconteceu em 28 dias, por quê? Porque está no nosso DNA, superação, vamos fazer, vamos entregar, vamos ajudar. Isso é um propósito compartilhado, e quando ele existe nessa essência de conexão com o DNA, com o perfil do protagonismo, todos nós somos protagonistas. E aí acontece 28 dias corridos, aconteceu. E se eu pegar lá a atualização das reuniões que a gente fez ontem teve reunião, tem mais coisa acontecendo. Pessoal, esse é o DNA de protagonismo. Liderança flat, no mesmo nível, propósito compartilhado, respeito mútuo, confiança, cooperação e orgulho de superar desafios. A gente foi feito para superar coisa grande, para superar desafio forte. É isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês. Mais uma coisa, a apresentação, aqui está o finalzinho, que é meu currículo, etc. A apresentação eu disponibilizo, é um arquivo em PDF, é um presente para vocês. Utilizem o raciocínio VUCA, utilize essas ideias e comece a transformar o mundo, já desafiando que protagonismo é compartilhado, é liderança compartilhada. Ninguém mais faz nada sozinho. Sozinho não consegue mais nada. É isso, pessoal. Obrigado. Se tiver algum tempo aí, temos respostas aí, podemos ter perguntas e respostas com vocês. Professor Edson Henrique, muito obrigado. Nosso tempo realmente está muito pequeno, mas foi muito rico poder lhe escutar. O senhor fala dessa admiração do Dr. Osiris Silva, e aí eu transfiro essa admiração para o senhor. Que aula fantástica, realmente assim, para quem está chegando agora, isso vai ser disponibilizado. Vamos lembrar que foi uma live da Administração e Comércio Exterior, com a organização do Núcleo de Eventos do CCG, e nós abrimos esse espaço, de fato, para escutar. Não só escutar ideias, né? O que o senhor trouxe aqui foi algo muito atual, mas fazendo essa conexão de ideias e fatos para que a gente pudesse concretizar. Nós precisamos, infelizmente, encerrar, mas eu queria encerrar com uma pergunta que me inquietou. Não necessariamente o senhor precisa responder, mas a gente pode jogar aí para que as pessoas reverberem, porque a sua fala foi muito rica. O senhor trouxe uma sequência de dados que, com certeza, vamos compartilhar para que as pessoas possam utilizar, né? É muito interessante quando o senhor indaga como é que estão os pilares do time de vocês. E um convite, esse sonho que é do Dr. Osiris, que é do senhor, que é de todos, vamos sonhar sempre. Mas a minha pergunta para a gente ir caminhando, para o final mesmo, devido ao nosso tempo, o título foi Liderança Protagonista em Tempos de Incerteza. E diante dessa complexidade mesmo, diante dessa circularidade, eu me questiono e faço aqui uma questão mais ampla. Há tempos, então, de certezas? Adorei sua pergunta, não existe mais. A certeza é que nós vamos ter incerteza, olha que beleza. A certeza é que vivemos na incerteza. Mas eu gosto dessa pergunta porque perceba que a incerteza ela tem que ser divertida. Não tem um momento supremo que você sobe a incerteza, agora conquistei, agora estamos no nirvana. Não. Então, para ela ser o durante é que tem que ser divertido. Então, quando a gente vou dar o exemplo do Invoz. O Invoz, quando fez isso, foi divertido, caminhar, ver o progresso das atividades, etc. E qual é o final? Vai ter outra. Então, é colocar no DNA que não tem fim. Tem que ser legal o durante. Se o durante não está legal, aí que você questiona. Estou nos pilares certos, eu estou vivenciando uma realidade que me faz bem. E aí você que tem que mudar. Porque é aí que você vai exercer seu protagonismo para fazer a mudança. Porque tem que ser divertido o durante. Se não for divertido o durante, não tem graça, a sua vida vai ser um inferno. Com certeza. E a certeza que a gente tem nesse exato momento é a certeza Cronos, que o nosso tempo acabou. Ficando convite para outros encontros, para a sala de aula. Estamos sempre de portas abertas para o senhor e para a sua sabedoria, para a sua gentileza nessa troca de informação. Queremos agradecer a todos que participaram, em nome da diretoria, da coordenação da Unifor. É um prazer e em breve estaremos mais próximos, né? Com toda certeza. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, e vocês sabem que nós somos parceiros, né? Eu adoro vocês.
pode me chamar, pode me convocar, que eu sempre me apresento aí. O pilar educação é um dos meus pilares. Obrigado. Tchau, uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchauzinho. Tchauzinho.